É isso, pessoal. Sem mais delongas, vou chamar nosso entrevistado de hoje, que é uma pessoa que entende tudo de contas públicas, entende muito de orçamento e é um economista de mão cheia. É o Samuel Pessoa, economista do FGV Ibre e do BTG Pactual. Professor, muito obrigada pela sua participação no Mercado Aberto. Você veja que nós estamos numa semana assim, com muitos temas, a gente pode passear por alguns deles, mas eu acho que vamos nos ater antes aqui ao Brasil e essa votação da urgência do projeto de decreto legislativo pode suspender o aumento do IOF, que foi a receita que o governo encontrou para obter mais receita, né? Então, manteve uma parte disso e apresentou uma medida provisória que basicamente aumenta a tributação de bancos, de fintechs, de investimentos, aplicações financeiras, os LCIs, LCAs, e isso causou um alvoroço, uma resistência grande das bancadas, pressionadas pelos setores privados e produtivo, pelo agro, pelas BEDs, pelas fintechs, que têm um lobby muito organizado no Congresso. Eu quero saber como é que o senhor entende essa alternativa, essa medida provisória apresentada pelo governo. As propostas que estão colocadas ali, algumas são válidas, de fato corrigem distorções tributárias, taxam os mais ricos, o andar de cima, os moradores da cobertura, como se referiu Haddad? Olha, tem as duas coisas. Você corrigir distorções, a gente pode fazer de duas maneiras, né? A gente pode pegar aquelas alíquotas que são altas demais e reduzir, ou nós podemos pegar as alíquotas que são baixas demais e elevar, né? Das duas formas você corrige distorções. O governo, ele sempre que quer corrigir distorções, ele o faz elevando a carga tributária. Então, existe sim, o ministro está correto, ele está corrigindo distorções. Vou dar só um exemplo. Tem os títulos públicos que pagam juros. E aí, sobre esses juros, as pessoas vão pagar 15% de imposto. E tem os títulos incentivados, que pagam zero. Agora, ele vai dizer que os títulos incentivados vão pagar 5%. Ele poderia, na verdade, reduzir um pouco a taxa de imposto nos títulos que pagam imposto normal. Então, isso que eu estou querendo dizer, ele está corrigindo distorções. É verdade que os títulos incentivados é um incentivo que parece um pouco excessivo, mas ele sempre faz pelo caminho de aumentar a carga tributária. Então, a discussão é, a gente precisa aumentar a carga tributária? A carga tributária no Brasil é muito alta. Acho que isso não dá para ir contra essa proposição. O Brasil, em comparação a todos os países da América Latina, é aquele país que tem a maior carga tributária. Por outro lado, a gente tem o maior gasto público também. E o gasto público aumentou muito quando a gente resolveu aprovar a emenda constitucional da transição, lá em novembro de 2022, com apoio do Congresso Nacional, com apoio da sociedade e com apoio à liderança do presidente Lula, que estava recém-eleito e não tinha tomado posse ainda, mas ele liderou o processo de tramitação daquela emenda constitucional que aumentou o gasto público de forma permanente mais de 1,5 ponto percentual do PIB, é muita coisa. Então, é meio natural que a gente tenha que passar por uma rodada de aumento de carga tributária. Essa história que tem muito desperdício no Estado brasileiro, ela não é muito verdadeira. Vou dar só um exemplo. Pega o orçamento das Forças Armadas. A gente gasta lá um dinheiro com as Forças Armadas. E 90% é salário, 95% é salário. Não tem quase nenhum dinheiro para investimento. As Forças Armadas, infelizmente, têm muito pouca capacidade operacional, porque quase todo o orçamento vai para pagar salários. Agora, por que o orçamento vai para pagar salários? Porque a gente aprovou leis e regras de como que a gente remunera os oficiais, como que a gente remunera as Forças Armadas, que gerou esse resultado. Isso vale para as Forças Armadas, isso vale para o gasto social. A gente tem um gasto imenso com aposentadorias, programa Bolsa Família, etc. Agora, esses gastos todos ocorrem porque nós aprovamos regras e leis que obrigam que esses gastos cresçam. Ou seja,
tem menos desperdício no Estado brasileiro do que a gente imagina. Dado tudo isso, a impressão que eu tenho é... Bom, então, esse é o primeiro ponto. Queria fazer um segundo ponto, que é, no nosso desequilíbrio fiscal, todo mundo tem a sua cota. O executivo tem, o presidente Lula tem uma dose grande de responsabilidade. Por quê? Porque o presidente Lula resolveu desfazer duas reformas que nós tínhamos feito, que resolvia muito o problema fiscal. E ele trouxe o problema fiscal de novo para a sala, esse bode na sala. Quais foram as duas reformas que nós tínhamos feito lá atrás? Primeiro é dizer, durante alguns anos, o salário mínimo vai aumentar segundo a inflação. A gente vai corrigir o valor real do salário mínimo para manter o poder de compra dele, mas não vamos dar aumentos reais. E o presidente Lula diz, nós temos que voltar a dar aumento real do salário mínimo. O problema é que quando a gente dá aumento real do salário mínimo, todas as políticas públicas vinculadas ao mínimo crescem mais do que a economia. E você cria um problema fiscal. A outra coisa é que nós tínhamos feito uma reforma lá em 2017, com o teto dos gastos, em que a gente dizia, olha, durante alguns anos, os mínimos que a União vai gastar com saúde e educação vão crescer pela inflação passada. A gente não vai ter aumentos reais para os mínimos que serão gastos com saúde e educação. O presidente Lula disse, não, agora a gente vai voltar a ter o crescimento anterior, da regra anterior, que é saúde e educação, vai ter que aumentar na mesma velocidade da receita de impostos. Ou seja, um problema grandão voltou para a sala. Por outro lado, os deputados, nos últimos 15 anos, aumentaram muito seus gastos com emendas parlamentares. Deputados e senadores. Era alguma coisa como, a preços de hoje, 10 bilhões de reais e hoje está entre 50 e 60 bilhões de reais. Houve a decisão, tanto do presidente Bolsonaro quanto do presidente Lula, no processo eleitoral de 2020, de triplicar o programa Bolsa Família. A gente gastava 0,5% do PIB com Bolsa Família, hoje nós gastamos 1,5%. E, portanto, a gente tem que achar um ponto percentual do PIB de receita para financiar esse aumento expressivo do programa Bolsa Família. Finalmente, no governo Bolsonaro, o Congresso Nacional, com pouca liderança do presidente Bolsonaro, uma certa omissão do presidente Bolsonaro, mas o Congresso Nacional, por ampla maioria, inclusive com os votos da esquerda, resolveu aumentar muitos gastos, as transferências de recurso que o Tesouro Nacional faz para o Fundeb, para financiar a educação básica nos estados e municípios. Quando a gente pega todo esse pacote que eu elenquei aqui, a pressão sobre o Tesouro aumentou muito. Então, eu entendo que a saída que o ministro Fernando Haddad procure seja uma saída de aumentar mais carga tributária. Minha avaliação, Amanda, é que este ano o Tesouro consegue fechar as contas. Mesmo se esse projeto de lei que compensa a redução de IOF por outros impostos não tramitar ou não for aprovado. Tem receitas não recorrentes, dividendos do BNDES, que o governo consegue fechar as contas dele esse ano. O problema é o ano que vem. O ano que vem tem um buraco fiscal e o governo vai ter que ir atrás de mais receita. Pergunta, o Congresso vai dar esse dinheiro a mais para o governo ou não? Eu acho que dará. Eu acho que o Executivo vai ganhar essa parada para o orçamento do ano que vem. Você disse, é uma tramitação de 4 meses. 4 meses vai chegar lá para setembro, outubro, novembro. O governo vai ter que mandar o orçamento para o ano que vem, a proposta orçamentária para o ano que vem, no final de agosto. E aí a gente vai estar discutindo esse PLP de novas bases tributárias conjuntamente com o orçamento. E o problema é o seguinte, é que se não tiver dinheiro para fechar o orçamento ano que vem, vai ter contingenciamento. O contingenciamento afeta os gastos do Executivo, mas também afeta as emendas dos parlamentares. É nisso que o governo está apostando. É exatamente isso, professor. Que, exatamente. Por esse motivo,
eles acabem concordando, pelo menos com parte das propostas do Executivo durante a tramitação dessa medida provisória. Talvez caia a tributação de LCI e LCA, que tem lá as bancadas muito organizadas do agro e do setor imobiliário, mas alguma coisa vai sobreviver, porque senão as emendas parlamentares, é no próprio bolso que vai mexer. Eu queria te mostrar, professor, uma pesquisa da Datafolha, que foi publicada hoje, se a gente puder colocar na Folha de São Paulo, já tinha até avisado o professor anteriormente, que é muito interessante, pode até subir, gente, olha, para 47% recursos públicos são suficientes, mas mal aplicados. O que até o professor começou a esboçar na sua resposta é dizer assim, olha, não é nem que eles sejam tão mal aplicados assim, é porque existe uma pressão muito grande sobre o Tesouro Nacional. Só com essas despesas sociais, despesas de salário mínimo, a indexação grande do orçamento, por exemplo, o orçamento das Forças Armadas, 90% a 95% é gasto com salários. Mas é interessante reparar nisso aqui. Olha, na série histórica sobre o tema, o resultado só fica abaixo do registrado em dezembro de 2016, quando 51% achavam isso, que os recursos são suficientes e mal aplicados. E 2016, gente, é um ano do impeachment, é um ano que Michel Temer assume, é um ano de profunda impopularidade do governo federal. E a gente está de volta àquele patamar daquele ano. No governo Bolsonaro, pode subir um pouquinho, o número foi de 40% em dezembro, né? Não, o número era de 36% que consideravam os recursos suficientes e mal aplicados. Isso foi subindo no governo do PT, 40%, 45%, até chegar a 53%. E aí já pode passar para a próxima, porque eu acho que isso, eu quero perguntar ao professor, parece ser um reconhecimento de que já estamos muito próximos ao limite do que a população suporta de recursos públicos e de pagamento de impostos. Só que a situação, em compensação, por outro lado, menos brasileiros acham que a economia do país piorou nos últimos meses. Para 47% dos entrevistados, a situação se deteriorou. Em abril, essa avaliação era de 55%. Porque você pode ver, né, professor, o copo meio cheio ou meio vazio. Quer dizer, o Brasil está na mínima histórica do desemprego, muito próximo ao patamar mínimo histórico de desemprego. O país está crescendo, cresce acima de 3%, sei lá, nos últimos 4 anos, cresceu bastante no primeiro trimestre, a renda está aumentando, mas, por outro lado, o orçamento, a gente tem esse esgotamento orçamentário. Como é que o senhor enxerga essas variáveis que parecem contraditórias, mas, na verdade, não são da economia brasileira? Ou seja, tem lá uma certa contradição. As pessoas acham que pagam imposto demais. Mas faz uma pergunta para as pessoas. Você acha que a gente deveria ficar alguns anos sem dar aumento real para o salário mínimo? Acho que as pessoas seriam contra. Acho que as pessoas dizem, a gente precisa dar aumento real para o salário mínimo. Mas o problema é o seguinte, se eu der aumento real para o salário mínimo, eu tenho que aumentar os impostos. Não tem um jeito de eu dar aumento real para o salário mínimo nos próximos anos sem ter que aumentar impostos. Então, se você não quer aumento de impostos, você tem que ser contra aumentos reais de salário mínimo. Ou, se você acha que é muito importante manter aumentos reais de salário mínimo, a gente, nos próximos anos, tem que aumentar impostos. Então, tem essa questão da consistência interna. Porque, tirando alguns casos, é difícil achar que haja desperdício no Estado brasileiro. O Estado não joga dinheiro fora. Acho que tem alguns programas que provavelmente tem algum sinal de baixa eficiência. Eu diria, o programa Bolsa Família, que era um programa muito eficiente, quando ele era 0,5% do PIB, a gente triplicou ele e o sinal que eu tenho é que a eficiência caiu muito. Como que eu sei que a eficiência BPC, né, caiu muito? professor? O BPC, com essa indústria de liminares Também aí. tem problema nos critérios de concessão do Sim, BPC. A exato. gente pega o Bolsa Família. Bolsa Família era 0, lá em 2002, foi criado para 0,5% do PIB e a pobreza caiu muito. Agora eu tripliquei o valor dele e a pobreza caiu pouco. Pois é. Então tem algum problema. Então tem lá ou acolá, a gente acha no Estado brasileiro algumas políticas públicas que há sinais de problemas. Mas isso não é o grosso do problema fiscal. O grosso do problema fiscal é o gasto obrigatório. O que é o gasto obrigatório? É aquele gasto que o Tesouro tem que fazer porque existem regras que garantem direitos a pessoas, esses direitos são contrapartidas de gastos. Então, ou eu mudo essas regras, critérios de elegibilidade, valor de benefício, regras que aumentam automaticamente o salário mínimo e assim sucessivamente, ou eu vou ter que, todo ano, aumentar a carga tributária. E aí a dificuldade é que
Esse tipo de discussão mais estrutural só é feita quando o presidente da República lidera. Nosso sistema é presidencialista. Mesmo que nos últimos anos o Congresso tenha se apropriado de parte do orçamento público, a liderança ainda é da presidência da República. E o presidente, atualmente, ele está preocupado com a reeleição. Ou seja, não é o momento, do ponto de vista dos interesses políticos do presidente da República, de liderar essa agenda. Ou seja, essa agenda vai ficar para 2027.